Boa noite a todos. Acho que eu posso continuar aqui. Já estamos em gravação. Vocês pediram para me apresentar. Eu sou irmão de vocês, né, espírita. Frequento a Associação Espírita Célia Xavier em Belo Horizonte há mais ou menos uns 43 anos, eu acho. E lá hoje eu auxilio o vice-presidente de doutrina, que é uma das divisões da nossa casa. A nossa casa é meio grande, tem muita gente, são muitas reuniões, são mais de 80 grupos. Eu frequento uma reunião mediúnica que eu estou lá há mais de 30 e tantos anos também, né? E desse trabalho da reunião mediúnica já nasceram 3 filhos, né? São 3 livros, tá? Um chamado Casos e Descasos, e o outro chamado O Observador e Outras Histórias. São livros psicografados. E eu tenho um livro autoral sobre a experiência nossa de conversar com os espíritos na reunião mediúnica, antigamente chamado de doutrinação, que a gente chamou de Conversando com os Espíritos, um toque de humanismo. Além disso, eu mantenho um blog que já deve ter assim uns 1.200 textos na altura de hoje, tá? Chama-se Espiritismo Comentado, tá? Grátis, basta digitar lá o assunto, e com 1.200 textos não é possível que tenha um assunto que não apareceu, nem que fosse por uma frase, né? E eu auxilio o pessoal de São Paulo, o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, CCDPE. Então, a gente faz um encontro nacional chamado ENLIP, Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Esse ano foi assim, também na internet. E foi muito bom, a gente teve mais de 1.000 presentes do Brasil e de fora, do exterior também. Foi muito legal. E a gente teve gente dos Estados Unidos, não ligado ao espiritismo, apresentando pesquisas sobre mediunidade, que foi muito rico também. Foi a primeira vez que nós conseguimos trazer esses autores, esses pesquisadores do estado do Arizona. E a gente mantém 2 coleções no CCDPE, tá? A série Pesquisas Brasileiras sobre Espiritismo, que já está com 9 exemplares, 9 livros, e a série Espiritismo na Universidade, que são teses e dissertações sobre o Espiritismo, que já está com 7. O último agora lançado no encontro de agosto é uma tese sobre Chico Xavier, como que o povo brasileiro enxerga Chico Xavier. Tá no Kindle, né, na Amazon, para quem quiser baixar. Tá? É a do Tiago Paz, que hoje é professor da Universidade de Viçosa. Eu acho que é isso, né? As coisas que a gente tem feito, aos pouquinhos a gente vai fazendo as coisas, né? Fica bom assim, Pedro? Estou bem apresentado? Então tá bom. Vamos então para o estudo de hoje. A Ana Paula me deu um desafio, né, que tem anos que eu não preparo um estudo com base no Pão Nosso, apesar de ser leitura nossa continuada, né? Deixa eu colocar aqui na tela. Eu preparei uns slides para ficar mais fácil para todos nós. A gente clica aqui e compartilha. Está dando para ver todo mundo? Está dando, Jorge? Joia. Então, é o seguinte, vamos tocando, tá? Se vocês tiverem alguma questão, faz a questão pelo chat e depois a Ana Paula vai me fazer as questões, tá? Aí, no final, ela vai me fazer as questões para a gente não se perder. O texto se chama O Bem é Incansável, como já foi citado pelo Pedro no início do nosso encontro,
é um comentário de Emmanuel, do Espírito, a guia de Chico Xavier, a segunda epístola dos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Bom, então vamos começar. A frase, os livros ditados por Emmanuel, Chico, dessa série evangélica, né, eles quase todos têm por epígrafe, né, eles fazem uma citação de uma passagenzinha do Evangelho, geralmente uma frase mesmo, isolada, tá? E Emmanuel traça considerações sobre essa frase. Quando ele começou a fazer o trabalho, no livro Caminho, Verdade e Vida, na introdução do Caminho, Verdade e Vida, ele fala que ele não quer fazer hermenêutica. O que é isso, hermenêutica? Tá? Hermenêutica é uma pessoa que estuda o texto e fala assim, no final do estudo dele, o autor quer dizer isso. O que o autor queria dizer é aquilo. Quando Emmanuel fala que não está fazendo hermenêutica, ele explica para nós. O Evangelho é como se fosse um colar de pérolas, em que a peça, o colar, tem valor, com todas as pérolas, uma do lado da outra, e cada pérola isolada também tem o seu valor. Então, ele explicou para nós que o que ele vai fazer é isso. Ele pega uma frase que foi falada num outro contexto, que foi falada numa outra época, tá? E faz uma reflexão em cima dessa frase para o nosso contexto, para a nossa época, pelo menos para a época em que ele ditou. Ele começou a fazer esse tipo de trabalho em 1940, então já vai um tempo bom desde que ele iniciou. Tá? Mais recentemente, a gente tem um companheiro ligado à Federação Espírita Brasileira, tá? O Saulo, ele começou a pesquisar todas as páginas que o Emmanuel, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, dá para ver aí o livro ou não? Me responde, Ana Paula, que eu sei, eu estou vendo, dá para ver? Tá. Eu não estou vendo todo mundo. Então, esse livro, ele chamou de O Evangelho por Emmanuel. Então, ele começou a agrupar as mensagens pelas partes do Novo Testamento. Então, primeiro ele lançou um livro só com as mensagens do Evangelho de Mateus, depois com o Evangelho de João Marcos, depois com o Evangelho de Lucas, de João, o evangelista, e vai por aí afora. Esse exemplar que eu tenho em mãos aqui, tá? É o Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Tá? E acho que já saiu o do Apocalipse, embora o do Apocalipse seja menorzinho, tenha menos coisas. Tá? E das cartas universais, escritas pelos outros apóstolos. Então, sobre esse texto aí, sobre essa citação de 2 a Tessalonicenses, Emmanuel faz dois ditados a Chico Xavier. Eu vou falar dos dois. Um dos ditados é aquele que gerou o título da conversa nossa de hoje. Tá? Aqui tem um pintor chamado Valentin de Boulogne, o Valentin de Boulogne, tá? Que ele pintou o apóstolo Paulo escrevendo. É claro que, na época, Paulo não existiria livro, como está aí, tá? A pena não seria essa pena utilizada para poder escrever. Ele pegou Paulo e colocou mais ou menos na época dele. Tá? Mas a ideia é essa, Paulo escrevendo epístolas. Existe uma diferença entre epístola e carta. Tá? Embora sejam mais ou menos a mesma coisa, é algo pessoal que você está escrevendo para alguém, a carta é bem pessoal. Então, eu escrevo uma carta para Ana Paula, ou escrevo uma carta para Delceni. A epístola é para uma comunidade maior. Eu escrevo para os espíritas do Semente de Luz, esse é que é o nome do centro. Então, aí é uma epístola. Eu escrevo para uma coletividade. Tá? Então, a gente tem
Paulo escrevendo uma carta a Timóteo. Mas como essa carta foi lida por quase todos os cristãos, acabou sendo considerada uma epístola. Aqui, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. A gente vai ver um pouquinho o que é isso. Tá? Quem são eles? Então, eu queria começar no contexto histórico, tá? Rapidinho, para a gente poder entender essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Então, Tessalonicenses são os moradores dessa cidade aqui, que chama Tessalônica. Tá? Fica na Grécia. Tá? Até hoje, ela está na Grécia, porque algumas das cidades acabaram ficando na Turquia. Tá? Mas Tessalônica continua sendo uma cidade grega. É a segunda maior cidade grega da atualidade. Mas, apesar de ser a segunda maior, ela é menor do que as nossas cidades. Ela tem hoje 1 milhão de habitantes. Ela é menor do que Belo Horizonte. Tá? Ela é menor do que Salvador. Tá? Ela é menor do que muitas cidades aí do Brasil. Ela foi criada no ano 316 ou 315, antes da chamada Era Comum, que agora os historiadores estão falando, antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Mas eu acho que os historiadores não querem se dizer cristãos, então inventaram essa história de Era Comum. Tá? É um porto natural do Mar Egeu, então, como cidade portuária, vocês já imaginam que tipo de pessoas trabalham na cidade. Tá? É uma cidade voltada ao comércio. A gente tem gente que vai carregar, descarregar barco, marinheiros chegando o tempo todo, e ela está ligada a estradas importantes que levam à Ásia e ao Império Romano. Tá? Então, é um porto importante na época de Paulo. Não foi à toa que Paulo escolheu esta como sendo uma das cidades para poder construir uma comunidade cristã. Tá? No ano 42, antes da Era Cristã, ou da Era Comum, os romanos conquistaram a cidade e arrasaram a cidade. Jogaram a cidade praticamente no chão. Tá? Aí, em 42, o imperador romano considerou a cidade livre. E aí, o que os romanos faziam quando eles conquistavam e arrasavam as cidades gregas? Eles começavam a dar terrenos na cidade, casas na cidade, para os militares que voltavam de campanha, tá? como recompensa por atos de bravura feitos ao longo das campanhas de conquista. Então, muitos militares foram passar o fim de vida deles nessa cidade. Muitos comerciantes interessados no porto mudaram para essa cidade, mas, na época de Paulo, 2/3 da população era de escravos, porque o militar ele ia, dono de uma terra, de uma fazendinha, tá? E aí ele levava escravos para poderem cultivar na sua fazenda. Então, tinha muita população escrava, muita gente pobre. E uma elite rica na cidade, que eram comerciantes, latifundiários e militares aposentados, tá? que receberam terras ou propriedades da cidade do Império Romano. Tá? Então, um dos comentaristas da cidade de Tessalônica fala que esses escravos, tá? O escravo ele não era livre, tá? Mas ele podia sair da casa do seu senhor, com a licença do seu senhor, frequentar algum espaço, mas o que eles tinham para poder frequentar naquela época? Lugar nenhum. Tá? Eles poderiam frequentar um lugar de jogos, eles poderiam frequentar um lugar em que eles estavam se expondo, se colocando em risco. Tá? Então, existia, e eles poderiam frequentar as muitas religiões que se estabeleceram lá. Os romanos não eram intolerantes para com as religiões. Então, na época de Paulo, existia a sinagoga em Tessalônica, vão existir templos dos deuses romanos, templos dos deuses gregos, que mais ou menos são iguais aos deuses romanos, tá? Culto a divindades persas, que eram mais ou menos próximas de lá dessa região. Tá? Então, existia muitos espaços religiosos.
Tá? E o que aconteceu? Paulo, Silas e Timóteo, eles chegam em Tessalônica, tá, pretendendo fundar a primeira comunidade cristã desse lugar. Eu vou mostrar um pouquinho da viagem de Paulo, tá, chegando na cidade. E Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, diz que Lucas estava com eles também, o que é bem possível, já que Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos e ele descreveu essa viagem de Paulo com muitos detalhes. Então, ele poderia ter ouvido de alguém, mas é provável que ele tivesse junto deles e acompanhando as coisas que aconteceram. Tá? Então, a primeira coisa que Paulo fazia quando chegava numa cidade onde ele desejava instalar uma comunidade cristã é ir na sinagoga. Ele pregava primeiro para os hebreus, para os, como Jesus chamava, filhos perdidos da casa de Israel. Se os hebreus, os judeus, não aceitassem a pregação de Paulo, aí ele iria tentar pregar aos gentios. Tá? Então, gentio era o nome que se utilizava para dizer que uma pessoa não era judia. Tá? Assim como o romano chamava os outros povos todos de bárbaros, tá? Então ou você é romano ou você é bárbaro, tá? Os judeus tinham a mesma coisa, ou você é judeu ou você é gentio. E Paulo é o primeiro apóstolo que para pensar que o cristianismo deveria ser pregado aos gentios também. O cristianismo, a mensagem de Jesus não teria vindo à Terra só para os judeus. E foi uma grande sabedoria essa de Paulo, tá? Porque no ano 90, Jesus foi crucificado, possível em torno do ano 33. No ano 90, os romanos invadiram Jerusalém e destruíram e expulsaram os judeus de suas terras, aqueles que não foram mortos. Tá? Então, se o cristianismo tivesse sido pregado, divulgado só aos judeus, possivelmente a gente não teria acesso ao cristianismo hoje. Tá? Então, a gente deve, em muito, a Paulo essa iniciativa. Tá? Houve um problema que um dos estudiosos que eu li, ele fala que Paulo estava pregando na sinagoga, então ele está pregando em grego, porque lá era uma região helenística, uma região em que as pessoas falavam o grego. Tá? Já não era mais o território em que as pessoas falavam o hebreu ou falavam o aramaico, que é a linguagem que Jesus pregava lá na Galileia, na Judéia ou na Samaria, naquele miolo ali, Idumeia, aqueles países. Tá? Então, Messias, em hebraico, quando você traduz para o grego, dá o sentido de rei, porque Messias poderia ser um rei, poderia ser alguém enviado pela divindade, poderia ser uma série de coisas em hebraico, mas a palavra que Paulo escolheu foi rei. Aí, como ele está pregando a vinda de um novo rei, isso deu problema lá na comunidade de Tessalônica. Os judeus não queriam que ele falasse aquilo porque tinham medo do imperador romano. O imperador romano mandava matar quem pregasse um novo imperador nas suas terras. Tá? E isso gerou um problema para Paulo, tá? E os próprios judeus, tá, acusam Paulo de estar fazendo uma insurreição política aos decretos imperiais. Eu coloquei aí a passagem do livro de Atos que diz isso. E Paulo, então, vai sair de Tessalônica, corrido, tá, e vai até a Bereia. Quando ele chega na Bereia e começa a pregar o evangelho, os judeus de Tessalônica já tinham falado com os judeus de lá o que Paulo havia feito. Então, ele também não é bem recebido na Bereia. Então, ele vai sair de lá e vai para Atenas. Em Atenas, Paulo também não vai ser bem sucedido. Ele é o famoso discurso do Deus desconhecido. Ele começa a falar, mas quando ele fala que Jesus voltou da morte, os gregos não acreditam e não aceitam. E ele vai para Corinto. Em Corinto, ele se dá bem. Em Corinto, ele vai ficar 18 meses e vai criar uma das comunidades cristãs mais importantes da época, tá? Que depois, quando ele sair, ele vai escrever 2 cartas para eles.
tá? São os coríntios, né? Os cristãos de Corinto, coríntios. Tá? Dizem os estudiosos que não foram 2, foram 8 cartas, e que depois elas foram fundidas nas 2 cartas aos coríntios. Mas isso a gente deixa para lá. E quando ele está em Corinto, ele se lembra das pessoas de Tessalônica, onde ele havia ficado 2 ou 3 semanas, se não me falha a memória, e pede a Timóteo para ir a Tessalônica, ver como é que estão os cristãos de lá, depois da saída dele e tal. E Timóteo volta dando boas notícias para ele. A comunidade cristã havia sido criada. Tá? Eu vi uma pessoa na internet fazer uma pergunta boba. Ele perguntou onde ficava a igreja de Tessalônica. Tá? Então, ele entendia a igreja como sendo a construção. Tá? E igreja, na época, não é a construção. Tá? Não é o prédio, não são as instalações, é o conjunto de pessoas. Essas pessoas se reuniam na casa de um deles, onde eles faziam, por exemplo, uma refeição comum. E nessa refeição comum falavam do cristianismo. Tá? Isso é muito importante da gente ter em mente, a prática da refeição comum junto aos primeiros cristãos. Tá? Então, enquanto Paulo está fazendo essa viagem, da segunda grande viagem de Paulo, tá? Nasce a comunidade de Tessalônica e o Timóteo vem trazendo essas boas notícias e dúvidas que os cristãos de Tessalônica têm. Natural, né, gente? Quem de nós não começa a estudar o Espiritismo não tem questões, não tem dúvidas, não tem dificuldade de entendimento de uma parte ou de outra, de uma afirmação, ou não aceita mesmo algum tipo de colocação. Isso é muito natural. E eles queriam saber sobre a parousia, ou parúzia, tá? Que é o termo grego para a volta de Jesus. Então, Paulo escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, onde ele vai tratar desta questão e vai dar uma série de instruções para as pessoas da igreja. Mas a nossa passagem está na segunda carta, que é na segunda epístola que ele escreveu aos Tessalonicenses. Já eu explico por que ele escreveu essa segunda epístola. Tá? Então, Emmanuel diz que a primeira carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu. Ele estava em Corinto e ele diz que Paulo foi inspirado por Estevão. Estevão, no livro Paulo e Estevão, ou no livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Era um judeu helenista, tá? Que foi o primeiro judeu helenista a ser sacrificado. Tá? Ele foi apedrejado. Tá? E foi apedrejado por ordem de Paulo, por ordem das autoridades do tempo em que Paulo perseguia os cristãos pelo amor que ele tinha ao judaísmo. Então, estamos em Corinto, Paulo está escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, aqui as viagens dele. Paulo ficava nessa cidade aqui, vocês estão vendo a minha setinha? Ele ficava em Antioquia, tá? Ele não ficava em Jerusalém. Em Jerusalém ficavam Tiago, no começo ficava Pedro, depois que começam as perseguições aos cristãos, Pedro vai para Samaria, tá? E os apóstolos vão se espalhar pela região até o Império Romano, até Roma, até a Península Itálica. Tá? Mas a segunda grande comunidade que foi criada foi essa de Antioquia, tá? Da Síria, tá? Que era uma cidade grande. Tá? Era uma cidade também de comércio, era uma cidade próspera e muito grande. E foi Barnabé quem criou essa comunidade e depois chamou Paulo para ir trabalhar com ele em Antioquia. Paulo já havia se convertido ao cristianismo, todo mundo conhece o episódio, e então ele já havia feito a primeira viagem no ponto em que a gente está, então do ano 49 até o ano 52, ele vai fazer essa segunda viagem de divulgação do evangelho. O objetivo de Paulo e das pessoas que viajaram com ele era criar comunidades cristãs nas outras cidades. Então ele saiu de Antioquia,
foi para Tarso, que era a cidade natal dele, tá? Foi para Listra, foi para Antioquia da Galácia, passou por Troia, foi para Filipos. Lembram de Paulo escrevendo aos Filipenses? São os cristãos da comunidade que ele criou nessa cidade de Filipos, tá? Até que chegou em Tessalônica, que está aqui, ó. E aí, em Tessalônica eu já contei o que aconteceu. Ele fugiu para Bereia, que é mais ou menos perto aqui, a gente já está na Península Grega, tá? E na Bereia também foi perseguido, foi para Atenas e Corinto. É daqui de Corinto que ele está escrevendo. Ele começa a escrever as epístolas e enviar para os lugares em que haviam sido criadas comunidades cristãs. Tá? De Corinto, na segunda viagem, ele vai a Éfeso, que é a cidade onde morava Maria, mãe de Jesus, com João, que no episódio da cruz, Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, João passa a cuidar de Maria e eles vão morar em Éfeso. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma viagem por lá algum dia, tá? Tem a igreja de Maria, tem a casa que era considerada onde Maria morava. Tá? É um passeio bonito. Isso aqui hoje toda a Turquia, ó, onde eu estou passando. E até do lado de cá, um pedaço aqui também é Turquia. Né? Aí ele volta para Cesareia, de Cesareia para Antioquia. Essa é a segunda viagem dele. A terceira viagem, outra viagem grande de Paulo, tá? Aqui ele sai de Antioquia, Tarso, vai para Éfeso, Troia, Nápoles, Filipos, que já tinha uma comunidade. Ele passa por Tessalônica também, Bereia, Atenas, Corinto, tá? Volta e aí vai passar por essas pequenas ilhas gregas até voltar a Tiro, Cesareia e Jerusalém. Tá? Acho que em Jerusalém, se a memória já não me engana, e a memória está me passando muita perna, tá? Ele vai se reunir com os outros apóstolos, tá? E com os cristãos de Jerusalém para poder fazer o primeiro concílio, tá? Que é onde eles vão discutir se o cristianismo vai ser pregado só aos judeus ou também aos gentios. E o que seria exigido dos gentios. Tá? Esses episódios eu estou passando rapidamente porque todo mundo conhece. Né? Isso está no livro Paulo Estevão, é um livro muito lido no meio espírita. Né? Bom, então vamos ao contexto da nossa epístola. Tá? Então, lembram que eu falei lá no início do colar de pérolas? Então, eu vou tentar analisar como colar de pérolas. Eu vou pegar não só a frase que foi citada, mas eu vou pegar o que veio antes e o que veio depois, para a gente entender a frase no contexto. Então, é uma análise do tipo colar de pérolas. Não é uma análise do tipo pérola isolada. Depois nós vamos no Emmanuel, que vai analisar tipo pérola isolada. Pode ser? Então, o que acontece? Bom, a gente sabe que alguns estudiosos questionam a autoria da segunda epístola aos Tessalonicenses, eles não entendem por que Paulo teria mandado uma carta e outra carta para a mesma comunidade pouco depois de ter escrito a primeira carta. Então, eles imaginam ou fantasiam que talvez alguns cristãos da Tessalônica tivessem escrito lá para o ano, entre o ano 70 e o ano 100, uma carta atribuída a Paulo, mas falsa. Tá? A carta ela foi escrita em 50 ou 51, que é o período em que Paulo está junto com os coríntios. E ela foi reconhecida por muitos cristãos dos primeiros séculos, famosos. Márcio chegou a fazer um conjunto de livros, uma proto-bíblia, tá? Inácio de Antioquia, um grande estudioso, e Santo Irineu, que foi uma pessoa que escreveu uma história da igreja, mas já no século V, quarto para o quinto. Tá? Então, a gente acredita que essa carta tenha sido, sim, escrita por Paulo. Em que lugar? Aí fica a questão. Tá? Eu acho que foi escrito em Corinto. Então, como é que é a carta?
essa segunda carta de Paulo. Toda carta ou epístola começa com uma saudação, tá? Estilo bom dia, boa tarde, só que com o formato da época. Paulo reconhece e se diz grato pelo trabalho da comunidade, pelas pessoas que se tornaram cristãs e começaram a trabalhar pelo Cristo, seja cuidando daqueles outros em situação mais desfavorecida, seja divulgando a mensagem de Jesus. Tá? Ele fala de recompensas aos membros da comunidade pelas dificuldades que eles passaram. Então, ele acena, ele escreve uma palavra de esperança para as pessoas que estão lá em Tessalônica, por causa das perseguições que ele mesmo tinha sofrido. Tá? Ora pelos membros da comunidade e começa a falar sobre a vinda de Jesus. Lembram que Timóteo tinha perguntado quando é que Jesus iria voltar? Então, Paulo acreditava, e os cristãos primeiros todos acreditavam, na parousia, que é isso, Jesus iria retornar. Só que eles não entendiam direito como que Jesus iria retornar, nem quando que Jesus iria retornar. Eu tive lendo bem essa primeira epístola para preparar o estudo, e não me pareceu que Paulo tivesse falado com eles que Jesus ia voltar rápido, não. Mas parece que alguns deles entenderam assim, entenderam mal aquilo que Paulo havia escrito. E aí começaram a agir de uma forma desleixada. Tá? Alguns acreditando que Jesus iria voltar e que tudo iria mudar no mundo, pararam até de trabalhar. Tá? E isso é uma coisa que o Paulo não escuta com bons ouvidos. Tá? Então, na epístola, na primeira, né, ele exorta a perseverança, faz um pedido de oração, fala da confiança que ele tem na comunidade, adverte contra a desordem, exorta a prática do bem e as atitudes para com os desobedientes e encerra a epístola. Tá? Aqui, então, o que a gente imagina é o seguinte, aquilo que eu já expliquei, está na Bíblia do Peregrino, tá? Que eles achavam que Jesus fosse voltar a qualquer momento para trabalhar. Como a comunidade vivia em conjunto, então os que trabalhavam estavam sustentando os que não trabalhavam. Tá? Eles almoçavam juntos. Tá? E aí, de onde vinha a comida? Dos que trabalhavam. Os que não trabalhavam não traziam, não davam nenhum tipo de contribuição à comunidade cristã. Paulo, numa epístola dele aos Coríntios, ele fala para a gente que ele poderia, como ele era uma espécie de professor, viver do ensino, mas que ele preferia trabalhar. Paulo, quando viajava, ele construía tendas e vendia tendas, para que ninguém falasse que ele estava se aproveitando da condição dele de expositor, tá? De alguém que está indo ensinar a mensagem do Cristo. Então, ele mais ou menos bate assim na cangalha para o pessoal de Tessalônica entender. Tá? Bom, ele recomenda a vigilância na primeira aos Tessalonicenses, e o abandono do trabalho a gente já falou. Então, antes e depois da nossa frase, vamos ler aqui e ver o que a gente entende. Quando estávamos entre nós, já vos demos essa ordem. Quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam a vida à toa, muito atarefados para nada fazer. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. E depois da frase ele diz assim: se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, notai-o, e não tenhais nenhuma comunicação com ele para que fique envergonhado. Não o considereis, todavia, como um inimigo, mas procurai corrigi-lo como um irmão. Dá para notar que isso aqui tem uma continuidade, que quando a gente pega a frase dentro do texto, tá, ela está num contexto em que Paulo está falando dos cristãos primeiros, que estavam querendo viver da volta da vinda do Cristo e que estavam se encostando nos outros
tá? E que não estavam dividindo o trabalho cristão, tá? Ou que não estavam trabalhando para poder se manter e ajudar a manter a comunidade. Tá? Então, isso aqui é a análise colar de pérolas. É disso que estava tratando a epístola na época, tá? No contexto apresentado. Aí a gente tem a análise minuciosa, tá? Que é a que Emmanuel vai fazer. O que Emmanuel faz? Ele pega a pérola, que é a frase, que é essa frase aqui: quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Dá para perceber que essa frase, no contexto em que ela estava, fazer o bem é um sinônimo de trabalhar. Tá? Ele estava se referindo ao trabalho, ele estava se referindo à manutenção da comunidade. Tá? É óbvio que Paulo não vai recomendar às pessoas não fazer o mal, isso é mais ou menos pré-requisito, tá? Não fazer o mal. Tá? Mas ele está dizendo que o trabalho é uma forma de fazer o bem, e está dizendo às pessoas para não se cansarem de fazer o bem. Muito bem, o que o Emmanuel diz? Tá? Então, nesse livro aqui, Ceifa de Luz, ele comenta essa frase: quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ele tirou a frase do contexto, ele pegou a pérola sozinha, isolada, e começa a refletir em cima dessa frase fora do contexto. Então, ele fala, ele não vos canseis de fazer o bem, ele imagina uma coisa que é muito comum entre nós, que a gente está passando por momentos de crise. Ou momentos de crise pessoal, individual, tá? Ou momentos de crise que envolvem o local onde a gente está, a cidade em que a gente está, o país que a gente está. A gente está vindo de um momento de crise, que foi o quê? A pandemia. Que agora a gente está vacinado, um pouco mais protegido contra o vírus, mas nós tivemos que ter uma série de cuidados, e isso criou problema para muita gente que não pôde sequer trabalhar por causa dos cuidados que foram implementados em algumas cidades do nosso país. Tá? E aí, então, Emmanuel, falando dos momentos de crise, nesses momentos de crise, de ruptura, que a gente fica muito exposto, a gente fica muito capaz de querer desistir, de desenvolver quadros de depressão, de desenvolver quadros de ansiedade. Tá? Então, o convite do Emmanuel é para que a gente aceite a crise construtivamente, não é aceitar de uma forma passiva. Tá? Mas, olha, a crise existe, o problema está posto, o que é que nós podemos fazer? Tá? Não ficar negando a existência da crise. E ele diz assim: Deus não envia problemas de que não estejamos necessitados. É claro que Deus não fica lá sentado no céu com a cadernetinha anotando. O Heron, agora eu vou mandar isso para ele. A Marli, agora eu vou enviar isso aqui para ela. Tá? A Deuceni, você fez isso. Então, agora é isso aqui para você. Tá? Não é assim, né? Nós, espíritas, sabemos que Deus age através das leis que ele criou, das leis universais. Tá? Então, a gente é que cria para nós mesmos as consequências daquilo que a gente faz. Tá? Eu me caso com uma mulher que não quer ficar casada só comigo. Eu vou ter problema. Vou ter problema na minha vida. Né? Eu resolvo ir trabalhar num lugar em que as pessoas não pagam em dia. Eu vou ter que conviver com essa dificuldade. Então, as nossas ações geram consequências. E essas consequências, a gente é capaz de superá-las. Não quer dizer que eu deva, por exemplo, continuar trabalhando no lugar que não me paga em dia. Às vezes, a forma de superar é sair do local, conseguir um outro emprego de um lugar que tem uma relação de trabalho melhor. Mas nós que vamos descobrir isso aí, como é que a gente vai fazer. Tá? Então, Emmanuel fala em aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho. Tá?
serenidade e espírito de serviço. Então, quando a gente está diante da dificuldade, calma. Quando a gente está diante do desafio, paciência. É a primeira reação que a gente tem. Eu andei assistindo um monte de vídeo de gente resgatando cachorro selvagem, cachorro que mora na rua. E a primeira reação do cão para uma pessoa desconhecida, se ele não foi criado em casa, é ele querer morder. E eu vi as pessoas chegando junto do cão falando assim, não, e com calma, conseguiam tocar no cachorro, sem o cachorro morder, e aí acariciavam o cachorro, e aí o cachorro via que aquelas pessoas não queriam, não eram inimigos, não eram pessoas que estavam chegando para poder fazer maldade com eles. E aí a grande maioria dos cães aceitavam a ajuda que as pessoas tinham a oferecer. Então é essa serenidade da pessoa que está lá resgatando o cão bravo, é a que a gente tem que ter diante dos cães bravos que aparecem na nossa vida. E, por fim, finalmente, o bem é incansável. É o texto do Emmanuel no livro Pão Nosso, também analisando essa frase, quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, isolada. Tá? Aí, opa, o que eu fiz aqui? Volta lá, Jade. Serenidade, share, o bem é incansável. Eu vou passar aqui de novo lá para os finalmente. Aí. Isso. Ceifa de luz a gente já foi. Quero fazer desaparecer esse canto, não estou conseguindo, não. Então, olha só. Nesse segundo texto de Emmanuel, ele vai interpretar e diz que as pessoas se dizem cansadas de praticar o bem. Isso a gente vê muito na casa espírita. A pessoa chega com um entusiasmo total, acha o espiritismo, o pessoal do Rio de Janeiro costuma chamar isso de lua de mel com o espiritismo. Conhece o espiritismo, conhece os espíritas, é bem recebido na casa, acha aquele negócio fantástico, espetacular, começa a estudar o espiritismo, começa a aprender, e aí, então, fica todo entusiasmado. Aí vão passando o tempo, aí começa a parar para pensar, né? E hoje tem reunião. Será que eu devo ir na reunião hoje? Mas parece que vai chover daqui a uns 15 minutos, né? E aí, se eu for para a reunião, talvez eu pegue a chuva na volta. Então, ele começa a se achar cansado, ele começa a desanimar. O professor Raul Teixeira dizia para a gente se cuidar para não ser fogo de palha. Que é isso, pega fogo, né? E apaga rapidinho. Começa a entusiasmar, o entusiasmo vai embora rapidinho. E Emmanuel fala que muitas das pessoas que se dizem cansadas, às vezes não são essas do fogo de palha que eu estou falando para vocês, não. São as que visam interesses particulares. São as pessoas que querem ganhar dinheiro, e aí você vai para a casa espírita não é lugar de você ganhar dinheiro, é lugar de você contribuir para poder ajudar os outros. Contribuir com o quê? Com dinheiro, com tempo, com paciência, com ombro, às vezes, com um momento para poder ouvir as pessoas. Tem mil formas da gente trabalhar na casa espírita. Mas a casa espírita não é o lugar das pessoas que visam interesses particulares, tá? Das pessoas que estão querendo ganhar dinheiro, que estão querendo enriquecer. Tá? Essas, por favor, não venham para a casa espírita, porque não vai dar certo. Tá? E a Emmanuel já falava isso. Mesmo vendo nossos recuos, Jesus ama e tolera, abrindo-nos braços para atividade renovadora. Então, aqui não é os que visam interesse, mas aqueles primeiros que estão se achando cansados, tá? Mesmo a esses que começaram, que desanimaram, a casa está sempre de portas abertas. É sempre possível retomar, é sempre possível começar de novo, é sempre possível modificar a atividade, se uma atividade não lhe atende, é sempre possível se preparar para fazer uma outra coisa mais
ao gosto da pessoa. Quem não gosta de trabalhar com crianças, vai parar na evangelização infantil, tem sempre a oportunidade de trabalhar com adultos, se a casa mantém uma espécie de um asilo. Tá? Quem não gosta de trabalhar com adultos, tem sempre a possibilidade de trabalhar com os desencarnados na reunião mediúnica. Quem não gosta de trabalhar com criança, com adulto, com desencarnado, pode prestar seus serviços no trabalho do passe para as pessoas que se acham desanimadas, doentes e que procuram a casa espírita em busca de alguma ajuda. Tem 1000 atividades possíveis na casa espírita e mesmo as casas menores que não as têm organizadas, tendo trabalhadores e tendo recursos, pode organizar novas atividades, pode preparar novas atividades. Não as grandes, não as que exigem formação técnica, porque eu vi, por exemplo, aqui na história do Espiritismo de Belo Horizonte, um pessoal, uma determinada época em que as pessoas se uniram para construir o Hospital Psiquiátrico André Luiz. E alguns companheiros de algumas casas espíritas achavam que o André Luiz estava demorando muito a ficar pronto e resolveram levar portadores de doença mental para um local que eles já haviam construído e que pertencia à casa espírita. Vocês imaginam um monte de gente portador de doença mental sendo cuidado por gente sem o auxílio de psiquiatra, sem o auxílio de enfermeiro, sem o auxílio de auxiliar de enfermagem que saibam como lidar com o portador de doença mental, de transtorno mental? Foi o que aconteceu. Tá? O pessoal ficou desesperado, porque achou que fosse fácil, viu que não era fácil, e aí tiveram que voltar atrás. E o Hospital André Luiz, que demorou a ser construído, está aí até os dias de hoje, oferecendo trabalho sério, profissional, para o cuidado das pessoas portadoras de doença mental que o procuram. E oferecendo também a bênção do passe. O nome pode ser levado para uma reunião mediúnica, para atendimento, desde que haja autorização do paciente ou da família, dos responsáveis pelo paciente, porque também não podem fazer um tratamento sem a autorização dos familiares. Então, a gente vê que a gente pode fazer novos trabalhos, desde que a gente tenha recursos, condição, conhecimento para tal. Senão, a gente vai entrar numa atividade que está destinada, predestinada a não dar continuidade. Bom, Emmanuel continua, se ele nos espera há séculos, ele está falando de Jesus, vendo as coisas que a gente faz, vendo as tolices que a gente comete ao longo das encarnações. Ele está fazendo uma imagem. Somos nós, tá? Pessoas que estão tentando entender o porquê de existir, que estão tentando se acertar. Se ele nos aceita há séculos e a gente possivelmente fez algumas coisas das quais nós nos arrependemos, tá? Por que é que nós não podemos suportar pequenas decepções de alguns dias? Então, esse é um convite interessante que o mentor de Chico Xavier nos traz. Você está passando um momento difícil? Deixa passar uns dias. Esfria a cabeça. Não tome decisões de cabeça quente. Você está querendo abandonar o seu trabalho, a sua esposa, o seu marido, o seu filho? Você está querendo mexer em algo que é estrutural na sua vida? Aguarde um tempo, procura ajuda, procura auxílio, para que você não venha a se arrepender, tá? do bem que poderia ter feito, ou da decisão que foi tomada de inopino, com cabeça quente, sem a devida meditação. Vai devagar. E aí ele conclui o texto. Se nos entediarmos do bem, ainda não foi possível a emersão do mal em nós mesmos. Ou seja, se a gente começa a tentar fazer um trabalho em função do outro,
e na primeira dificuldade a gente desiste, como é que a gente pode pensar que nós estamos conseguindo nos transformar intimamente? É essa que é a imersão do mal em nós mesmos, é retirar, jogar para fora o mal que existe dentro de nós. Bom, então, eu acho que já são 8:50, né? E a gente pode passar, eu vou fechar a apresentação e a gente pode, então, conversar sobre o que foi apresentado.